Madrugada de domingo, dia 24 de abril. Um ponto de ônibus sendo desmontado e furtado. O endereço? Em uma das principais ruas da zona sul do Rio, a Barata Ribeiro, em Copacabana. Nada escapa dos olhos de quem transita pelas ruas durante a madrugada. Até mesmo os letreiros dos históricos prédios do bairro vêm sendo furtados. Imagens de câmeras de segurança mostram um assaltante pulando a grade de um prédio na rua Nossa Senhora de Copacabana e furtando o letreiro de bronze. Nessa outra, a tentativa do furto durou até o homem ser abordado pelo porteiro do prédio. Nem mesmo os óculos de Carlos Drummond de Andrade, aqui no calçadão de Copacabana, escapam dessa onda de furtos aqui na cidade. Mais de 10 óculos já foram recolocados na estátua desde a sua implantação em 2002. Furtos que assombram moradores e turistas em um dos principais cartões postais da cidade. Não me sinto mais segura, o bairro está muito largado, a gente não vê policiamento. De um lado, a fama turística, do outro, a insegurança relatada por parte dos moradores. Leme, Botafogo, Flamengo. Esse tipo de furto tem assolado ultimamente os frequentadores dos bairros mais nobres do Rio. O Horácio é presidente da Associação Amigos de Copacabana e vê com preocupação esse índice elevado de furtos. Houve, de fato, aqui no último trimestre, houve um aumento significativo em alguns índices de criminalidade, principalmente aqueles índices que mais afetam a população. É o chamado roubo de rua, roubo de aparelho celular, que isso aí realmente acaba sendo motivo de muita preocupação por parte dos moradores. Segundo o Instituto de Segurança Pública, o bairro registrou um aumento de 96% nos furtos, ultrapassando mais de 2.000 casos notificados de janeiro a março desse ano. A alta nos roubos é associada por grande parte dos moradores da região com o aumento da venda de crack nas comunidades dos Tabajaras e Santa Marta, aumentando o número de dependentes químicos pelas ruas. Até mesmo o bairro de Ipanema segue nessa lista. Usuários migraram de uma cracolândia que existia próximo à favela do Jacarezinho para um dos endereços mais caros da cidade, após a implementação do programa Cidade Integrada. E alguns hábitos foram mudados por conta dessa alta criminalidade? Sair menos possível. Triste, né? Você ficar prisioneiro dentro de casa. Na região da Grande Tijuca, bairros tranquilos como Vila Isabel e Maracanã também sofrem com a disparada desses furtos. E pelas ruas fica claro o medo estampado nos muros das casas e prédios, investindo cada vez mais no uso de cercas elétricas para evitar os furtos frequentes. A gente tem percebido um aumento significativo dos furtos de tudo que tem objeto metálico. Nós estamos falando de hidrômetros de prédios, letreiros de fachada, números de estabelecimentos comerciais e condomínios, registros de caixa de incêndio, corrimão de lojas, corrimão de entradas de prédios, ou seja, tudo quanto é objeto metálico ter sido objeto de furto por parte de uma parcela dessa população em situação de rua que infelizmente envereda para o crime e para o furto. A ressocialização para as pessoas de rua, né? Para as pessoas em situação de rua que cometem esse tipo de crime, de roubo de cabos, de fios, metais, cobre, alumínio, etc. Eu, como profissional da área de educação, eu não vejo outra maneira, além da punição já prevista em lei, fortes ações educativas, né? A sociedade, como um todo, ela acaba sendo responsável na medida em que ela não valoriza, e aí inclui-se, né, no rol de objetos de roubados, patrimônio histórico, né? Não valoriza os bens, e aí entre eles os bens históricos, etc., né? E os roubos não ficam apenas restritos na parte mais nobre da cidade. Levante a mão você, carioca, que costuma andar de trem, que já teve a sua viagem atrasada por conta de algum roubo de cabos aqui, na linha ferroviária. A Supervia transporta diariamente mais de 700 mil passageiros que têm a sua viagem atrasada pelo menos uma vez ao dia em algum ramal. Mais de 32 mil cabos foram furtados só no passado aqui, na linha ferroviária. Só no ano passado, o roubo de cabos nos ramais da Supervia aumentou 300%, totalizando um prejuízo de R$1,5 milhão. E quem mais sofre com isso é o passageiro, que a cada dia chega mais tarde nos seus compromissos. Mais de 1.000 viagens foram canceladas, segundo a concessionária. A nossa equipe entrou em contato com a Supervia para saber qual tipo de fiscalização tem sido feita, mas a empresa preferiu não comentar o caso.
O professor de Direito Penal Marcelo Nogueira analisa o cenário atual e comenta o que precisa ser feito para coibir esses crimes. Olha, esse tipo de crime vem se tornando cada vez mais comum na cidade do Rio de Janeiro por conta do receptador. Na minha opinião, o que tem que se atacar é a figura do receptador, quem é que tem capacidade econômica e interesse de comprar esse tipo de material. Porque você desestimula o furto na medida em que quem subtrai não tem para quem vender, né? Então, aí é um trabalho de polícia judiciária, de investigação, né, para chegar a quem vem comprando esse material. A receptação é um crime com pena de reclusão de 1 a 4 anos, prevista no artigo 180 do Código Penal. Por outro lado, né, o policiamento ostensivo fardado, que é a missão constitucional da Polícia Militar, quando presente, não é, pode inibir, pode coibir o agente de praticar o furto. A coisa é bem clara, né? O que é roubado, ele é vendido para os ferros velhos, né? E que todo mundo sabe na cidade que eles têm endereços fixos, né? Ou seja, o problema ele é multifacetado, então eu entendo que tanto a Prefeitura quanto o Governo do Estado precisam sentar junto, criar, sei lá, talvez uma força-tarefa para trabalhar esse problema dentro das suas mais variadas vertentes. E não apenas ficar naquela competência que é estrita esse ou aquele, ó, eu só trato isso, eu só trato aquilo, quando na verdade o problema ele é multifacetado. Então a gente vê que a questão tem que passar realmente para uma necessária força-tarefa de todos os órgãos municipais, estaduais, para que possa contribuir para ver se a gente consegue melhorar esse estado de coisas.